Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu creio que todos vocês têm plena ciência de que esta foi a última carta que Paulo escreveu, e ele a escreveu da masmorra mamertina, da sua segunda prisão em Roma, por volta aí dos anos 66, 67. Na primeira prisão em Roma, por volta dos anos 61, 62, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram seus irmãos, os judeus, mas agora quem está por trás orquestrando contra ele, a própria pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão ele tinha regalias, ele estava numa casa alugada. Na segunda prisão, ele é jogado nessa masmorra, úmida, fria, escura, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão ele orou para sair, pediu oração para sair e saiu de fato. Nessa segunda prisão ele não pede oração para sair, ele não ora para sair, porque quando escreve essa carta, ele já escreve esta carta sentenciado à pena de morte. Porque era um cidadão romano, não foi crucificado, mas foi degolado. Uma prisão, uma morte rápida. Na primeira prisão ele foi preso como um pregador, um apóstolo. Na segunda prisão ele foi preso como um bandido, um criminoso. Como um malfeitor. Uma acusação pesada, leviana. E a consequência dessa segunda prisão é que ele sofre esta pesada acusação. E eu fico imaginando, queridos colegas, os fake news da época. Os comentários de esquina. Está sabendo da última? Aquele famoso pregador? Aquele apóstolo? Está preso. Estava por trás do incêndio de Roma. É um bandido, é um criminoso. E ele diz no capítulo 2, versículo 9 desta carta, que ele está sofrendo até algemas como um malfeitor, destruindo a reputação dele, a honra dele, a dignidade do seu ministério. Ele diz no capítulo 1, versículo 15, que em virtude dessa prisão, todos os da Ásia o abandonaram. Quem eram os da Ásia? Gente fruto do seu ministério, das igrejas que ele plantou, direto ou indiretamente, não só na capital de Éfeso, mas nas cidades da província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Ele diz que em virtude desta prisão, vocês todos sabem que o direito romano é estudado até hoje. Paulo teve direito de defesa, marcar uma audiência, que ele chama de primeira defesa, para ele apresentar suas testemunhas. E ele coloca no capítulo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. É como se Paulo tivesse sido julgado e condenado à revelia. E ele sai dessa audiência condenado à pena de morte. Portanto, quando ele escreve esta carta, ele já está no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E é por isso que eu peço a atenção dos meus amados para a leitura desse texto, porque está ele tomado de emoção. É a alma de um velho apóstolo, que depois de gastar sua vida pregando o evangelho, plantando igrejas, vendo milagres acontecendo, fecha as cortinas da sua vida, abandonado, doente, velho, pobre, cheio de cicatrizes, acusado de um crime que não praticou. Mas a despeito disso, ele tem palavras encorajadoras para você e para mim.
E ele diz para Timóteo, que estava em Éfeso, assim: Timóteo, quanto a mim, a partir do verso 6, 2 Timóteo 4, a partir do verso 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. E ele diz mais: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, eu peço vênia a vocês, para só voltar nesse texto, já na conclusão da minha fala. Eu gostaria de, nesta manhã, portanto, apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? A história dele começa lá em Filipenses 3, versos 5 e 6, quando a Bíblia diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu puro sangue. Diz a Escritura em Atos 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto, cidadão romano, por direito de nascimento, e foi enviado para Jerusalém, onde morava a sua irmã, para estudar aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, para tornar-se um rabino, um líder do judaísmo. E diz Gálatas 1,14, que dentre os seus pares, ele se destacou, como alguém extremamente zeloso da tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, personalidade forte, mente peregrina, inteligência rara, um poliglota, um homem que haveria de ser a esperança do judaísmo do seu tempo. Porém, curiosamente, na mesma medida em que Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, onde estavam os grandes líderes, os grandes mestres, mas na pequena, pobre, desprezada Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma academia aos pés de um grande mestre, mas numa carpintaria, com as mãos calejadas da urdidura da luta. Aos 30 anos de idade, este rabi da Galileia sai de Nazaré, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam.
Isso gera certamente inveja, ciúmes nos líderes de Israel. E eles começam a vigiá-lo, começam a caçá-lo, começam a investigá-lo, buscam meios e formas de colhê-lo em flagrante de erro, contratam testemunhas falsas contra ele, acusam-no, sentenciam-no à pena de morte, por 2 crimes terríveis: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Levam-no ao pretório romano. E Pilatos, a despeito de estar plenamente convencido da sua inocência, por conveniência e covardia, condena-o à morte e morte de cruz. Levam-no para a cruz, crucificam-no, sepultam-no, para alívio do sinédrio judaico. Porém, no 3º dia, um fato acontece, que é uma bomba no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou. É nesse momento que Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro do sinédrio para perseguir de forma cruel o cristianismo nascente. E o Novo Testamento nos oferece 2 quadros deste homem. Primeiramente, ele é uma fera selvagem. Esta é exatamente a figura de Atos 9:1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E esta palavra é a mesma para as feras selvagens que atacavam a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele se autodefine como um blasfemo, insolente e perseguidor. Em 1 Coríntios 15:9, ele diz que ele deveria ser o menor dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja de Deus. Atos 8:3 diz que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1,13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9:21 diz que ele não apenas assolava e devastava, ele exterminava os discípulos de Jesus que moravam em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, não é bater. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Saulo era uma fera selvagem. Mas isso fica mais claro ainda quando você lê Atos 22:4, que ele persegue o caminho com fúria assassina. Em outras palavras, ele não persegue apenas os crentes, ele persegue a religião dos crentes, ele persegue o caminho. Mas Atos 26:9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não persegue apenas os crentes, ele não persegue apenas a religião dos crentes, ele persegue o Deus dos crentes, ele persegue a Jesus. Mas Atos 26, versículo 10, diz que ele encerrou não poucos, não alguns, mas muitos dos santos em prisões. E contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Ele era uma espécie de serial killer. Ele era um assassino em série. Ele derramou muito sangue em Jerusalém. Ele era uma fera selvagem. Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele forçava os crentes a blasfemar. Portanto, ele não apenas afligia os crentes fisicamente, ele afligia-os também psicologicamente. Ele chegava numa sinagoga e dizia para o crente assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento, irmãos, nos apresenta um segundo quadro dele.
Ele era um touro indomável. Esta figura está em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na região rural e vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E um dos principais instrumentos para amansar um boi bravo é o aguilhão. O aguilhão. Às vezes, irmãos, nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é um fato. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa para arrastar homens e mulheres e lançá-los na prisão, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga para bater nos crentes, para prender os crentes ou para matar os crentes, e esses crentes, em vez de negar a sua fé, preferiam morrer a apostatar, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem. Era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo vai para Damasco com fúria para prender os cristãos. E de repente o domador de touro bravo joga esse touro bravo no chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se agora um novo capítulo. A preparação de Saulo para o ministério. A Bíblia nos diz que ele ficou cego e foi levado do caminho, da estrada de Damasco, para a rua direita, na casa de Judas, quando o próprio Senhor aparece a Ananias e disse: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, e impõe as mãos sobre Saulo para que ele seja curado. E Ananias, em Atos 9,13, diz para Deus assim: mas Senhor, temos ouvido de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. E Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi, impôs as mãos sobre ele, ele ficou curado, ele voltou a ver, ele recebeu o Espírito Santo e ele foi batizado. Agora, por favor, confira comigo aí na sua Bíblia, Atos 9:20. Está escrito aí, que logo depois que ele foi curado, revestido com o Espírito e batizado, ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora, por favor, confira o verso 22. Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora pergunto a vocês: há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Há alguma diferença nisso? Profunda diferença. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde esta pergunta. Mas a resposta está em Gálatas capítulo 1. Versículo 17 de Gálatas 1 diz que quando ele foi convertido, ele não consultou carne e sangue, ele não subiu para os apóstolos em Jerusalém, ele partiu para a região da Arábia. E lá na Arábia ele ficou 3 anos. E Gálatas 1,18 diz que depois de 3 anos ele retorna outra vez para Damasco. A grande pergunta é o que o que Saulo ficou fazendo na Arábia 3 anos? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus.
Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Nesses 3 anos, Saulo certamente releu o Antigo Testamento, e releu o Antigo Testamento, e releu o Antigo Testamento, e descobriu uma coisa: aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido dessa verdade, Gálatas 1,18 diz que ele retorna outra vez para Damasco, e Ray Stedman, saudosa memória, de forma acurada, diz o seguinte: é aqui que se encaixa Atos 9, 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. O que acontece? Os judeus querem matá-lo. Ele tem que fugir, de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo, de forma humilhante. Para onde ele vai? Agora ele vai subir para Jerusalém. Atos 9, 26. Agora preste atenção, amados, eu preciso muito da sua atenção, porque eu gostaria de defender uma tese agora. E preciso de você acompanhar meu raciocínio. Via de regra, nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, mas isso não é um fato. Saulo precisou aprender uma das verdades mais importantes do cristianismo, verdade essa que você e eu precisamos também aprender. Verdade essa ensinada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14. A doutrina da nova aliança. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta por meio de nós a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, verso 16, e só é respondida no capítulo 3, a partir dos versos 4 a 6, quando ele diz que a nossa suficiência vem de Deus. Na velha aliança, quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo respondeu: tudo que o Senhor falou nós faremos. Eu pergunto, fizeram? Não, não fizeram. Por que não fizeram? Faltou-lhes sinceridade? Não. Faltou-lhes poder? Porque na velha aliança tudo vem de nós, nada de Deus. Na nova aliança tudo vem de Deus, nada de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Então a tese que eu vou levantar é esta: quando Saulo subiu para Jerusalém em Atos 9, 26, ele estava governado pela velha aliança e não pela nova aliança. Quando Saulo subiu para Jerusalém em Atos 9, 26, ele subiu acolhendo a seguinte ideia: eu vou ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor preparo. E ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que já estava morto, todos eram galileus. E aqui na Judéia, os galileus eram tratados como gente de segunda classe. Tanto é fato que quando o Pentecoste aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, a multidão se reúne, atônita, cética, e pergunta: mas o que quer isso dizer? Outros olharam melhor e disseram: não, esquece, são galileus, com preconceito. E outros até zombaram: estão bêbados. Saulo pensou: esses galileus aqui na Judéia não vão conseguir nada, nem aceitos eles serão. Segundo lugar, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados. Jerusalém era a capital da teologia. Lá estavam os escribas, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, o sinédrio. Ele pensou: esses homens, além de galileus, são incultos, não vão conseguir nada aqui. Agora eu não. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu conheço Jerusalém, eu tenho influência nos corredores eclesiásticos, eu serei o grande líder. Sabe o que acontece? Atos 9, 26 diz que quando ele chegou na igreja de Jerusalém,
Os crentes não acreditaram na conversão dele, pensavam que ele estava sabotando a fé, que ele estava orquestrando contra a igreja para massacrar a igreja e bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido ele foi. Deus estava golpeando o orgulho deste homem nesse momento. Mas Atos 9:27 diz que Barnabé o acolhe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos, que os apóstolos o recebem, e agora ele tem livre trânsito na igreja, até discute com os helenistas, os judeus nascidos fora de Israel, e ele agora está introduzido na igreja, ele está inserido na comunidade, quando de repente os helenistas tomam a decisão: nós vamos matar Paulo. Aí os discípulos se reúnem, os membros da igreja se reúnem, e diz o seguinte para Paulo: ô Saulo, você tem que ir embora daqui, você não pode ser o nosso pastor. Notinha de rodapé: não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar na igreja, quando os membros da igreja estão convencidos que ele deve ir embora da igreja. É um negócio complicado isso. Então os discípulos se reuniram e disseram: vai embora. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora, foi embora. Mas não foram só os crentes que queriam que ele fosse embora, não. Atos 22:17 diz que o próprio Deus aparece para ele e diz assim: vai embora, porque eles não vão te ouvir. Ô gente, ser mandado embora da igreja pela diretoria da igreja é uma coisa. Ser mandado embora da igreja porque a assembleia se reuniu e mandou o cara embora é uma coisa. Agora, ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não tem mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Leia o versículo 18, ele passa a razoar com Deus, ele passa a discutir com Deus, ele diz: mas Senhor, eu persegui a igreja aqui, quando se matou Estevão, a tua testemunha estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus, trocando em miúdos? Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito. O senhor não pode cometer esse erro estratégico. Se eu sair daqui, essa igreja não anda. Se eu for embora, essa igreja não vai para frente. Se eu não for o líder aqui, a coisa não vai deslanchar. Então eu não posso ir embora. E Deus não mudou de ideia, não. Deus diz: vai. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Foi não. Volta comigo para Atos 9:30. Diz que os discípulos se reuniram e levaram Saulo para Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. Mas de Cesareia mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim. Então sabe uma coisa? Arruma as malas e volta para casa. E sabe quanto tempo ele ficou no molho, no anonimato, longe dos holofotes, em casa? Mais de 10 anos. Para quem queria ser líder, fica no apagar das luzes, mais de 10 anos no molho, no anonimato. Sabe por quê? Porque ele precisava aprender uma lição. Tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido, não. O pior aconteceu em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e voltou para casa, a igreja passou a crescer e passou a ter paz. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que vai embora, a igreja deslancha, tudo resolve e a coisa fica em paz. Deus abençoa. Então baixa a bola um pouquinho, tá? Baixa a bola. Baixa a bola. Você não é insubstituível, não. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas uns instrumentos. Deus precisa trabalhar em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Sabe por quê? Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Mas diz a Bíblia que acontece um grande avivamento na região da Antioquia da Síria. E a igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, o Barnabé. E Barnabé, ao chegar em Antioquia, viu a graça de Deus prosperando, se alegrou demais, lembrou do Saulo,
foi lá atrás dele, o buscou, e diz a Bíblia que durante 1 ano eles ensinaram uma multidão de discípulos. E então, quando estavam orando e jejuando, o próprio Espírito Santo diz para a igreja assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste atenção nisso. O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Pois é, Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Então preste atenção que Deus não tem pressa para preparar seus líderes, não. Não tem desse negócio assim de curso rápido, 3 meses aprende inglês. Não aprende não. Faça um cursozinho de final de semana, se virar um líder. Não vira também não. Deus trabalha devagar. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Quando eles saem para a obra missionária, diz a Escritura que o jovem Marcos, ou João Marcos, primo do Barnabé, vai com eles, como auxiliar dos 2 missionários. E eles chegam em Pafos. E o procônsul Sérgio Paulo quer ouvir o evangelho, mas o seu mágico a tiracolo tenta impedi-lo. Claro, se o governador se converte, o cara perde o emprego. E diz a Escritura que Saulo, cheio do Espírito Santo, se dirige ao mágico assim: ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos espirituais do procônsul se abrem e é convertido a Cristo. E a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo. Sabe por quê? Porque já havia aprendido a nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Quando chega em Perge da Panfilha, Atos 13:13, o Marcos abandona os 2 missionários e volta para a casa da sua mãe em Jerusalém. Eu não sei porquê, a Bíblia não diz. Mas há 3 possibilidades. A primeira delas é que o Marcos era muito novo, muito jovem, e pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se desencantou. A segunda possibilidade é que quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo, Barnabé. No meio do caminho, a liderança muda de mão. Ele deve ter pensado: sobre a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Diz a Bíblia em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia. Entendam, Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Será que era a mesma coisa que ele disse em 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me ensoberbecesse? Notinha de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? E a resposta única e insofismável é que veio de Deus. Mas como você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um balão? Um pavão de peito estufado? Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com o espinho? Que esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, e às vezes é, Satanás se aparece e diz assim: e daí? Você não é crente? Você não é filho de Deus? Você não é pastor? Você não é obreiro? Você não é pregador? Está aí passando essa magrela. Passando uma ideia falsa, de que se você é crente, você não tem problema. Se você é crente, você não pode ter problema financeiro. Se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, tudo vai dar certo na sua vida. Nada vai sair do script. Entenda isso, Deus nunca prometeu isso, nem para você, nem para mim. O Senhor nunca disse que nós não teríamos problemas e lutas e adversidades. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Diz os estudiosos que essa região de perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, e muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava inclusive a visão. Então ele larga essa região pantanosa, sobe as montanhas do Cáucaso, vai para o norte da Galácia, e os crentes lá, se possível fosse, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. Parece que Paulo tinha de fato um problema na sua visão. O certo é que eles chegam na Galácia, enfrentam lutas. Paulo é apedrejado em Listra, é tido como morto, mas Deus o levanta da morte, e eles plantam igrejas, com lágrimas, com sangue, mas deixam igrejas estabelecidas, liderança constituída, e agora eles retornam em Atos 14, versículos 26 e 27, reúnem a igreja, e relatam quantas coisas Deus fizera por intermédio deles, e como Deus abrira a porta do evangelho aos gentios. Nota de rodapé de novo: há espaço para testemunho na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Agora notem, irmãos, não há crescimento de igreja sem oposição do diabo. Se você não quer uma igreja com problemas, não ore nem trabalhe para crescer, porque igreja que cresce tem problema. E Atos 15:1 diz que quando os gentios, ou melhor dizendo, quando os fariseus ouviram que os gentios estavam se convertendo e sendo recebidos, eles ficaram muito furiosos, desceram de Jerusalém e disseram para os crentes assim: ou vocês são circuncidados, ou vocês não poderão ser salvos, ou vocês seguem os preceitos da lei de Moisés, ou vocês não poderão ser salvos. Não tem salvação fora da circuncisão. Bom, mas essa teologia não é boa. Não dá para fazer missões se a teologia estiver ruim. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Se a teologia estiver errada, quanto mais se prega, pior fica. Então não dá para fazer missões se a teologia não é boa. O que acontece? Convoca um concílio, vão discutir a matéria. Os apóstolos, os presbíteros, tratam do assunto, resolvem o assunto, decidem o assunto, escrevem a decisão, comunicam as igrejas. Não tem nada disso de agregar alguma coisa à obra de Cristo, não. A obra de Cristo na cruz é perfeita, é completa, é cabal. É só a fé em Cristo e pronto. Não se pode agregar mais nada à obra perfeita, completa e cabal que Cristo realizou na cruz. A salvação é pela fé em Cristo e ponto final. Agora a teologia está boa? Atos 15, 36 a 41, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar. Vamos visitar as igrejas que nós plantamos, vamos encorajar aqueles irmãos. Barnabé disse: sim, vamos, Paulo, mas eu quero levar meu primo comigo. E o texto diz que Paulo disse assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Ô irmãos, eu acho esse texto tão incrível, porque ele está relatado de forma muito sucinta e de modo muito polido, mas eu acho que não foi isso que aconteceu não. Acho que não foi mesmo. Eu vou tentar parafrasear o que aconteceu. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo, todo animado com o resultado do concílio, disse: ô Barnabé, você viu que decisão maravilhosa? Glória a Deus, agora o campo está aberto, vamos voltar, Barnabé. Barnabé disse: ô Paulo, vamos sim, mas deixa eu te contar uma coisa, você lembra do meu primo? Falei: mas é claro que eu lembro do Marcos, né, o Barnabé. Camarada, deixa eu te falar, eu estou querendo levar o Barnabé, o Marcos comigo, ele vai com a gente. Paulo fechou a cara, disse: não, você está de brincadeira, né? Comigo ele não vai não. Ô Paulo, deixa eu te falar, ele amadureceu, comigo ele não vai não. Ô Paulo, você está sendo radical, comigo ele não vai não. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz, comigo ele não vai não, Barnabé. E pronto. Você já se sentiu assim? Descartado? Persona não grata? Alguém já disse para você assim: olha, você não serve para caminhar comigo,
Trabalhar comigo? Jamais, never. Erra uma vez, não tem segunda. Você está arriscado da minha agenda. Comigo não dá, comigo não vai. Eu fico imaginando, queridos pastores, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Barnabé pegou o Marcos, porque a Bíblia diz o seguinte, que houve tal desavença entre o Barnabé e o Paulo, por causa do Marcos, que os dois não caminharam juntos. Então, notinha de rodapé de novo. Os líderes não deviam brigar não, viu gente? É um escândalo que briguem. Mas os líderes brigam. Mas até quando eles brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Divisão de igreja é um negócio feio. Mas tem hora que divide, Deus abençoa as duas e pronto, e a coisa vai para frente. O plano de Deus passava certamente por Paulo. E então ele pega Silas, profeta de Jerusalém, e vem para outros cantos. O Barnabé pega o Marcos e vai para Chipre, e investe nele. Mais tarde o Pedro discipula o Marcos, e o primeiro evangelho a ser escrito, vocês sabem disso, é o evangelho de Marcos. Pois bem, amados, agora, notem comigo, que depois desta primeira viagem missionária, e depois do concílio de Jerusalém, a Bíblia mostra Paulo indo, querendo entrar na Ásia, o Espírito de Deus dizendo, você não vai entrar na Ásia. E ele escuta uma voz de um varão macedônio, diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entrou na Macedônia, e eu fico tão grato a Deus quando escuto isso. Porque talvez, se Paulo não tivesse escutado aquela voz, e não tivesse entrado no Ocidente, você e eu não estaríamos aqui hoje. Agora note uma coisa, quem dá a direção missionária para a igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Paulo entra na Macedônia e vai parar em Filipos, que era a colônia romana. Dali ele vai para Tessalônica, que era a capital da Macedônia. Dali ele vai para Bereia, que era a importante cidade da Macedônia. Dali ele vai para Atenas, que era a capital intelectual do mundo. Dali ele vai para Corinto, que era a capital da Acaia. Dali ele vai para Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. O que Paulo está entendendo? O que Paulo está nos ensinando? Princípios de missiologia. Se você plantar igrejas estratégicas em lugares estratégicos, essas igrejas influenciam toda a sua micro-região. Agora, o fato de você estar dentro da direção de Deus, escolhendo os melhores métodos, não significa que você vai ter vida fácil, porque ele foi açoitado e preso em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, e ele enfrentou feras em Éfeso. Não espere vida fácil. Não espere os aplausos do mundo. O mundo nunca gostou da igreja. O mundo nunca foi amigo da igreja. E a igreja nunca deve ser amiga do mundo. Somos regidos por princípios diferentes. Toda vez que a igreja quis imitar o mundo entrou dentro dela e a destruiu. A igreja só é relevante se ela for exatamente diferente do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz. Mas, meus amados irmãos, depois de Paulo passar 1 ano e meio em Corinto, depois de Paulo passar 3 anos em Éfeso, diz a Bíblia que ele está de volta para Jerusalém por uma razão muito interessante. Vocês se lembram que houve uma profecia de Ágabo, de que no período do governo de Cláudio, que foi de 41 a 54, haveria uma fome no mundo, e essa fome chegou. E diz Gálatas 18:2, que nesse período da fome, Cláudio expulsa os judeus de Roma, e muitos desses judeus retornam para a Judeia pobres, sem casas, sem terras, sem lavouras, sem renda. E então diz a Bíblia que Paulo começa a fazer um levantamento de ofertas, preste atenção, não é dízimo não, viu gente? Tem muita gente confundindo dízimo com o que Paulo ensinou em 2 Coríntios 8, 9 e 10. Ali era uma coleta específica que Paulo levanta entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judeia. É por isso que ali cada um contribui segundo o seu coração. Dízimo não tem negócio de contribuir segundo o coração não, dízimo é dízimo.
Tem desconto de dízimo não, agora nós vamos dar um desconto de dízimo aqui, vai ser só 5%. Não, isso não é dízimo não. Você e eu não temos autoridade de mudar o que Deus estabeleceu. E então ele levanta essas ofertas, e agora ele está levando para os pobres da Judéia. Recolheu nas igrejas da Galácia, da Macedônia e da Acaia. E quando ele chega no porto de Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir deles, e diz assim: olha, o Espírito Santo me mostra que eu vou enfrentar pela frente cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, Ágabo prende com um cinto e diz: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém. E os discípulos quiseram demovê-lo de subir para Jerusalém. Ele disse: eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele leva as ofertas, e ele é preso. Os judeus entram numa conspirata para matá-lo. Isso vaza, chega o sobrinho dele, chega Paulo, chega o comandante, e Paulo é transferido imediatamente com forte escolta militar de Jerusalém para Cesareia. Ele fica 2 anos ali sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Na mudança de governo, e mudança de governo é tempo de reivindicações, o Sinédrio jeitosamente disse ao governador Festo assim: esse prisioneiro que está aí, está no fórum errado. Isso é um problema religioso. Você não tem que se envolver com isso. O fórum correto, onde esse homem deve ser julgado, é aqui, no Sinédrio. Nós somos autoridade competente para fazer isso. Porém, havia uma orquestração, porque na verdade eles queriam matar Paulo na estrada mesmo. E Paulo percebeu a jogada, e entendendo que o governador Festo estava prestes a entregá-lo para agradar os judeus, porque ele estava começando o seu mandato, responde ao governador: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César. O governador diz: para César você quer ir, para César você irá. Mas Deus já havia aparecido para Paulo lá em Jerusalém, em Atos 23:11, diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Então Paulo queria ir para Roma, Deus o queria em Roma, e quando ele vai para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas naquele navio. O desespero tomou conta de todo mundo. A morte mostrou para eles a sua carranca. E um anjo de Deus aparece. Diz: coragem, Paulo. Ninguém aqui vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E aí em Atos 27 tem para mim a oração mais óbvia da Bíblia. Eu não conheço, pastor Quis, nenhuma oração mais óbvia que essa. Eles oraram para o dia amanhecer. Você já orou para o dia amanhecer? Porque se você orar para o dia amanhecer, o dia amanhece. E se você não orar, amanhece do mesmo jeito. Mas por que ele orou para o dia amanhecer? Porque há noites tão escuras na nossa vida, que você diz: meu Deus, ou amanhece o dia, ou eu pereço. E quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio se arrebenta todo, a carga já tinha ido embora, mas todos se salvam. Os malteses bárbaros não falavam o grego, fizeram uma grande fogueira para acolhê-los e aquecê-los, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi pegar uns gravetos para jogar na fogueira. E quando ele joga o punhado de gravetos na fogueira, uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo. Meus irmãos, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão do Paulo. Os bárbaros gritaram na hora: é um assassino, tenta se livrar do mar. A cobra não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. Gritaram: é um Deus. Não, agora não é um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, não. Foi a mão da providência divina. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em misticismo. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em olho gordo.
nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os enfermos vieram, Paulo orou por eles foram curados. E agora os malteses suprem Paulo de todas as suas necessidades e o enviam para Roma. E ele chega em Roma, não como sonhara chegar. Chega preso, chega algemado. Fica 2 anos preso ali. E dali ele escreve algumas cartas, e na sua carta aos Filipenses ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E aí você pergunta, mas Paulo, o que aconteceu para você? Ele poderia fazer um resumão para nós, dizer o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem sabe que é a mão de Deus que dirige a sua vida. E porque estava preso em Jerusalém, em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando a igreja viu Paulo preso, trabalhando mais do que eles se mexeram. Ray Stedman, segunda vez que eu cito, disse que há um método de crescimento de igreja infalível. E eu não gosto dele. Mas ele disse: quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, ele disse: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Mas a pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Era gente que trafegava nos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a classe alta da sociedade de Roma. Mas aprove a Deus que ele tivesse preso 2 anos sob a égide do imperador, e tinha que ter um soldado algemado com ele em 3 turnos por dia, todo dia, e em rodízio. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, a guarda pretoriana estava toda evangelizada. Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Isso é a conspiração divina. Quem comanda a terra é o céu. E quando ele termina a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 22, ele escreve assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, talvez Deus nessa hora esteja escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, saiu. Para fazer a 4ª viagem missionária, talvez tenha ido à Espanha como era seu desejo. Nesse interregno, ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, a sua carta a Tito. E nesse interregno, acontece uma tragédia. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma é incendiada, num incêndio criminoso, 7 noites e 6 dias. De 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio termina, a cidade arrasada, os bairros não tão atingidos pelas chamas, densamente povoados de judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para brotar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Houve um massacre, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados em postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Nessas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo. Ele começa a ser procurado, começa a ser caçado, até que botam a mão nele. E agora jogam Paulo na masmorra mamertina, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio.
Não deu prazo sequer de pegar seus objetos, talvez em Carpo, na casa de Carpo, em Troade. Nem sua capa, nem seus livros, nem seus pergaminhos. E é desta prisão que ele escreve a sua última carta. E agora eu peço que você abra lá no texto inicial para concluirmos. A pergunta que eu faço a você nesta manhã é esta: como é que esse homem se sente? O maior apóstolo, maior evangelista, maior missionário, maior pastor, maior teólogo do cristianismo. Está preso, velho, cheio de cicatrizes, acusado, condenado à pena de morte. Como é que se sente? Ele vai fazer uma avaliação do seu passado no versículo 7. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Ele diz: a minha vida não foi de amenidades, não, foi combate. Eu não abandonei a obra no meio do caminho, não, eu completei minha carreira. E eu não transigi com a verdade, não, eu não negociei a verdade, eu não prostituí o meu ministério, eu guardei a fé. Agora ele vai fazer uma avaliação do seu presente no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, Roma vai me matar. Mas na verdade, pensando melhor, Timóteo, não é Roma que vai me matar, não. Eu vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, não, Timóteo. Eu vou me entregar para Deus como oferta e sacrifício ao Senhor. E eu não vou morrer também, não, Timóteo. Eu vou partir. Porque a palavra partida é um eufemismo para a morte. E essa palavra no grego tinha 3 significados. Primeiro, era tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas. Segundo, essa palavra significava desatar uma canoa para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, essa palavra significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento, ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Terceiro lugar, ele faz uma avaliação do seu futuro no verso 8. Quanto a mim, já a coroa da justiça está me guardada, a qual o seu reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Ô Timóteo, Roma me considerou culpado, eu fui sentenciado à pena de morte como um réu culpado, mas isso não me importa não, Timóteo. O que me importa é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me justificou. Eu não tenho mais nenhuma culpa diante do tribunal de Deus. Eu estou quisto com a lei, eu estou quisto com a justiça. Então, Timóteo, eu estou indo receber a coroa da justiça. Mas Paulo não é um supercrente. Paulo é um homem com os mesmos sentimentos que você e eu temos. E antes de ser levado à execução, ele abre o coração para compartilhar conosco as suas dores, dores de um pastor. Ele enfrenta, em primeiro lugar, o drama da solidão. Procura vir ter comigo depressa. Não é fácil a solidão pastoral. Nós lidamos com muita gente, mas vivemos no território da solidão. Precisamos de amigos. E amigo não é colega. Temos muitos colegas, poucos amigos. Amigo é a pessoa que você tem coragem de abrir o coração, sem nenhum medo de puxar o seu tapete. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já se foram. Amigo é aquele que você tem liberdade de dizer: larga tudo aí, corra para cá, eu preciso de você do meu lado. Segundo, Paulo está lidando com o drama do abandono. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado por quem você amou, investiu. Não é fácil você ser abandonado quando você mais pede ajuda. Não é fácil você ser abandonado quando você já está velho, precisando de um ombro. Terceiro, Paulo compartilha que ele está lidando com o drama das privações. Versículo 13. Ele tem 3 privações. Privação emocional. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo, privação mental. Ele quer estudar. E eu me impressiono que Paulo está morrendo, ele está no corredor da morte e quer estudar mais. Tem gente que passa a vida inteira sem estudar nada.
Me permita dizer isso, você é chamado para ser pastor e não gosta de estudar, eu acho que você errou a sua vocação. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Terceiro, Paulo está enfrentando privação física. Irmãos, o inverno estava chegando. E em Roma, há temperaturas abaixo de zero. E você sabe que gente velha sente mais frio do que gente nova. O que ele está dizendo é o seguinte: Timóteo, traz minha capa, filho. Porque senão eu vou morrer de frio. E o que me impressiona é que o maior pastor da história do cristianismo, ao fechar a vida, as cortinas da vida, não tem sequer uma capa velha para usar, da chegada do inverno. E às vezes você e eu murmuramos e reclamamos, tendo casa, tendo cama, tendo roupa, tendo comida na mesa. Mas Paulo vai dizer que está enfrentando o drama da traição. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Diz os historiadores que foi esse cara que o delatou, culminando a sua segunda prisão e na sua consequente martírio. Mas finalmente, irmãos, Paulo está lidando com o drama da ingratidão. No verso 16 ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Eu imagino que Paulo vai para aquela audiência, convencido de que vai ter muita gente lá para defendê-lo. Ele é inocente, ele tem amigos, ele tem irmãos, tem colegas. Quando ele chega na audiência, não tem ninguém para defendê-lo, ninguém. Eu até imagino Paulo olhando para ver se entra alguém, vai entrar alguém, vai entrar alguém, vai entrar alguém, não chega ninguém. Ele é julgado à revelia, não consegue apresentar sequer uma defesa em seu favor. E ele é condenado à pena de morte. Mas bendito seja Deus pelo verso 17, porque está escrito: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me levará para o seu reino celestial. E ele fecha as cortinas da vida e do ministério, não murmurando, mas levantando os seus olhos, dizendo: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Irmãos queridos, quis Deus que esta última cena da vida de Paulo não fosse registrada. Mas eu vejo esta cena. Eu vejo aquele dia que o carrasco, insensível, o espectro da morte no rosto, recebe na sua mesa talvez um pedaço de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. E eu vejo esse carrasco se levantando, pegando um pesado molho de chaves, uma tocha de fogo, na escuridão daquela masmorra, e caminhando com passos pesados. E eu vejo aquele homem abrindo uma pesada porta de ferro, e entrando com a tocha de fogo na mão para dentro da masmorra e gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E lá do fundo o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é amarrado, ele é arrancado da masmorra, e ele é levado ao local da execução. Por ser o prisioneiro mais conhecido de Roma, sob a acusação do crime mais grave de Roma, o carrasco pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez imaginando que ele fosse expor a sua mágoa, a sua dor, a sua revolta. E o velho apóstolo responde: sim, eu quero. E naquele momento,
no silêncio sepulcral daquela cena, o velho apóstolo ergue os olhos aos céus e diz a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim nesta manhã, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude.